Ele aparece em apenas 3 versículos no livro de Gênesis, desaparece por 1000 anos, é citado brevemente em um salmo, séculos depois, torna-se a peça central de um dos argumentos mais complexos do Novo Testamento. Quem foi, de fato, Melquisedeque? A Bíblia o descreve como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida. Para alguns, ele foi uma aparição do próprio Jesus antes de encarnar. Para outros, um rei humano que reconheceu Deus único muito antes de todos. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar o maior arquivo confidencial das Escrituras. O encontro no Vale de Savé. A história ganha vida em Gênesis, capítulo 14, logo após um dos momentos mais tensos da vida de Abraão. 4 reis poderosos do Oriente haviam formado uma coalizão e invadido a região de Sodoma, levando tudo o que podiam, incluindo o sobrinho de Abraão, Ló. Em uma resposta rápida e estratégica, Abraão mobiliza 318 homens treinados de sua própria casa, persegue os exércitos e consegue uma vitória improvável, resgatando as pessoas e os bens. É no caminho de volta, enquanto Abraão desce da região de Damasco em direção a Hebrom, que o cenário muda. Ele chega ao Vale de Savé, também conhecido como Vale do Rei. Geograficamente, acredita-se que este vale seja a junção dos vales de Cedron e Inom, bem ao lado do que hoje conhecemos como cidade antiga de Jerusalém. De repente, a tensão da guerra dá lugar a uma solenidade sagrada. No meio de um território dominado por povos cananeus idólatras, surge uma figura majestosa que interrompe a marcha triunfal de Abraão. Seu nome é Melquisedeque. O nome em si já é um título de autoridade, no hebraico Malquisedec, que significa literalmente meu rei é justiça. Mas ele não vem com exércitos ou armas. Ele vem com uma autoridade que faz o próprio Abraão parar. Ele é apresentado como rei de Salém. A palavra Salém deriva da raiz Shalom, que significa paz. Portanto, ele era o rei da paz governando que viria a ser Jerusalém muito antes de Davi conquistar a cidade. Mas o que realmente causa um choque teológico é o seu segundo título, sacerdote do Deus Altíssimo, Euelion. Isso é fascinante porque, naquela época, as nações ao redor serviam a uma multidão de deuses pagãos. No entanto, aqui está um homem, em pleno território cananeu, que já conhecia e servia ao mesmo Deus Criador que havia chamado Abraão em Ur dos Caldeus. Melquisedeque não pertencia à linhagem de Abraão, não havia recebido a circuncisão e não fazia parte de nenhuma organização religiosa conhecida. Ele era um sacerdote solitário, estabelecido diretamente por Deus, funcionando como uma ponte entre o divino e o humano em uma terra espiritualmente árida. Esse encontro no Vale de Savé prova que Deus sempre teve suas testemunhas, mesmo nos lugares onde ninguém esperaria encontrá-las. Pão, vinho e o dízimo de Abraão. Nesse encontro, Melquisedeque traz pão e vinho. Para um cristão, esses elementos gritam Santa Ceia milhares de anos antes dela ser instituída. E o gesto mais impressionante vem de Abraão. O patriarca de Israel entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque e aceita ser abençoado por ele. Na hierarquia bíblica, o menor é sempre abençoado pelo maior. Isso coloca Melquisedeque em um patamar superior ao próprio pai da fé, Abraão. O silêncio de 1000 anos e o Salmo 110. Depois desse episódio, ocorre um silêncio absoluto. Melquisedeque não é mencionado no Êxodo, nem nas leis de Levítico. O sacerdócio em Israel é estabelecido rigorosamente através da família de Arão e da tribo de Levi. Parecia que Melquisedeque tinha sido apenas um detalhe esquecido na história. Até que, cerca de 1000 anos depois, o rei Davi escreve o Salmo 110. Em um momento de revelação profética sobre o Messias que viria, Davi escreve: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa frase revelava que o sistema de sacrifícios de Israel não era o plano final de Deus. Existia uma ordem sacerdotal muito mais antiga e superior à de Arão, sem pai, sem mãe e sem genealogia. O mistério atinge seu ápice no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 7. O autor explica por que a genealogia de Melquisedeque foi omitida de propósito no Gênesis. Na cultura judaica, para ser sacerdote, você precisava provar sua linhagem. Se o seu nome não estivesse na lista de descendentes de Levi, você estava fora. Melquisedeque, porém, entra na história sem registro de nascimento e sai sem registro de morte. O texto bíblico usa essa ausência de dados biográficos para criar um símbolo.
Ele é apresentado como alguém que tem uma vida indestrutível. Rei e sacerdote, a exceção à regra. Em Israel, ninguém podia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. O rei vinha da tribo de Judá e o sacerdote da tribo de Levi. Se um rei tentasse assumir o altar, era punido. Mas Melquisedeque era as duas coisas. Ele unificava o poder real e o poder espiritual, algo que só seria plenamente realizado em Jesus Cristo. Isso prova que o sacerdócio de Jesus é superior a qualquer tradição humana, pois não depende de herança de sangue, mas o poder de uma vida que venceu a morte. Teoria: ele era o próprio Jesus? Este é, sem dúvida, o ponto que mais gera debates entre teólogos estudiosos há séculos. Seria Melquisedeque uma cristofania? Para quem não está familiarizado com o termo, uma cristofania é uma aparição real e física de Jesus Cristo na Terra antes do seu nascimento em Belém. Os argumentos que defendem essa ideia são muito fortes. Primeiro, olhe para os títulos: Rei de Justiça e Rei de Paz. Na teologia bíblica, esses são títulos messiânicos exclusivos de Jesus. Segundo, o fato de Melquisedeque oferecer pão e vinho, os mesmos elementos que Cristo usaria na última ceia para representar seu corpo e seu sangue. Terceiro, a reação de Abraão. Porque o pai da fé, o homem que falava com Deus, se prostraria e entregaria o dízimo a um rei cananeu comum. Para muitos, Abraão reconheceu ali a própria presença do Verbo de Deus. Além disso, o livro de Hebreus diz que ele não tem início de dias nem fim de vida e que permanece sacerdote para sempre. Se levarmos isso ao pé da letra, apenas um ser divino poderia se encaixar nessa descrição. Por outro lado, existe a visão de que ele era um tipo de Cristo. Na teologia, um tipo é uma pessoa ou evento real que serve como uma sombra ou um modelo de algo maior que virá no futuro. O próprio texto de Hebreus diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Se ele fosse o próprio Jesus, o autor provavelmente teria escrito que ele era o Filho de Deus, e não que era apenas parecido com ele. Nesta visão, Melquisedeque foi um homem histórico, possivelmente um rei de descendência camítica ou semítica que guardou a fé monoteísta. Deus teria preservado a vida dele de forma tão misteriosa, removendo qualquer menção aos seus pais ou à sua morte dos registros, justamente para que ele servisse como uma parábola viva. Ele foi o modelo terrestre de um sacerdócio que só seria perfeito no céu. Seja ele uma aparição direta de Cristo ou um rei humano usado por Deus como um símbolo, o fato é que Melquisedeque quebra a lógica do tempo. Ele aparece para nos mostrar que o plano de salvação de Jesus não começou no Novo Testamento. Ele já estava sendo desenhado nos vales de Canaã, muito antes do primeiro sacrifício no tabernáculo. O significado para hoje. Melquisedeque nos ensina que Deus não está limitado a instituições. Antes mesmo da Bíblia escrita ou do tempo de pedra, Deus já tinha seus representantes. Ele é o lembrete de que, acima de toda a história e de toda a religião, existe uma ordem de justiça e paz que não tem fim.